Boa noite, meus amados irmãos. É muito bom tê-los aqui em mais um culto de quinta. Convido todos a ficar de pé para a gente poder fazer a nossa oração inicial. Oremos. Senhor, meu Deus Pai, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida, uma semana que se passou. Abençoa o resto, né, da semana. Recebe, Senhor, esse culto. Recebe também cada cântico aqui que for entoado, o hino, tudo, tudo foi feito para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. P- Podem sentar. Nesse momento, convido o Washington, que vai fazer uma leitura bíblica de Tiago, de 1 a 10. Graças a Paz, igreja. Eu leio os versículos ímpares e a igreja lê os pares. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Obrigada. Nesse momento, eu convido o Ministério de Louvor. Tá ligado? Graça e paz, igreja. Vamos começar adorando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou pedir vocês agora para se colocarem de pé para estar acompanhando conosco. Vamos. Nós estamos aqui sedentos de ti. Venha Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder.
Amém. Podem se assentar. Que bom, meus irmãos, estar aqui na casa dele em uma semana, quinta-feira. Eu não sei como foi a semana de vocês, corrida, não corrida, escola, trabalho, mas se Deus trouxe vocês aqui hoje, é porque Ele tem algo muito especial para falar a cada um de vocês. Nesse momento, eu convido Paulo para poder fazer mais uma oração. Oremos. Meu Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque podemos estar aqui sem perseguição, podemos estar aqui salvos, tranquilos para adorar e exaltecer o seu santo nome. Faz com que a gente tenha um resto de culto bom. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. E obrigado porque o Senhor é sempre presente, mesmo nas dificuldades. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Obrigada. Agora a gente vai ter outro momento do nosso culto e eu convido o irmão Pedrito para esse outro momento. Som, teste. Então vamos prosseguir, né, irmãos? Cantando, bem dizendo o nome do Senhor. Sobre a sua
106, o desejado. Essa música, irmão, 106, e você, há um bom tempo atrás, né, teve aqueles vinis de Luiz de Carvalho, certamente você vai lembrar dessa música. Vem, ó Cristo desejado, vem depressa, Redentor, salve o dia esplendoroso do regresso teu Senhor, em esperança deste mundo. Vem o milênio inaugurar, em teus remidos despertar do sono. Ó, vem teu reino confirmar. Vem, ó Cristo desejado, vem o mundo libertar dessas dores em que geme. Teu poder vem demonstrar. Vem esperança deste mundo. Vem o milênio inaugurar. Em teus remidos despertar do sono. Ó, vem teu reino confirmar. Vem, ó Cristo desejado, vem o mundo dominar, dispensando amor, justiça. Vem teu reino dilatar, vem esperança deste mundo. Vem o milênio inaugurar, em teus remidos despertar do sono. Ó, vem teu reino contemplar. Vem, ó Cristo desejado, tua glória revelar. Vem, Senhor Jesus dos ares, para nos arrebatar. Vem, esperança deste mundo. Vem o milênio inaugurar. Em teus remidos despertar do sono. Ó, vem teu reino confirmar. Aleluia. Nesse momento, meus irmãos, eu chamo o pastor Tijuca, que trará a mensagem dessa noite. Mas antes, pastor, eu gostaria de orar pelo Senhor, interceder pela sua vida, pelos trabalhos que o Senhor já vem feito e que fará ainda muito mais. Amém. Senhor, meu Deus, Pai, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Aqui, Senhor, está o seu filho Tijuca, Senhor. Usa, Senhor, eles. Continua dando força, sabedoria para ele poder continuar tocando esse trabalho incrível. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, graça e paz. Eu não sei se vocês perceberam,
Creio que sim, mas a nossa igreja é muito rica. Porque no mesmo dia, no culto de quinta, a gente pode ter os adolescentes aqui, e eu acabei de colocar ali que não há nada mais emocionante, talvez na vida de um pastor, do que ver esses adolescentes aqui. Não tem dinheiro que pague. Pode botar 1 milhão aí, mas não tem dinheiro que pague, não. Essa transição de geração. E a nossa igreja é muito rica. E como isso é importante para que a gente não perca isso de geração em geração? Os mais novos ouvindo os mais velhos, como Paulo vai escrever a Tito. Os mais velhos instruindo os mais novos. Então isso é muito importante, é muito rico da nossa igreja. Uma igreja centenária, 111 anos. Mas é uma igreja que ainda concede espaço para os adolescentes estarem aqui. E é uma emoção muito grande vê-los, e os pais entendendo todo o processo, trazendo, acompanhando, dando suporte. Meus irmãos, isso não é o amanhã, não, isso é o hoje. Então, louvado seja Deus por isso, porque realmente não é fácil num dia corrido, realmente. E eu perguntei ali, orando com eles aqui fora, disse, rapaz, o dia de vocês não foi mais corrido que o meu. E eles disseram, pastor, foi porque João disse que teve 5 aulas de física. Eu disse, então, pode ter sido um pouco, né? Mas, então, assim, a correria também dos adolescentes, a gente vê também isso aí. E está aqui, como a Letícia mesmo disse aqui, num culto de quinta, poder estar aqui agradecendo ao Senhor a vida, agradecendo ao Senhor a bênção. Meus irmãos, isso é dádiva de Deus, privilégio do Senhor. Então, orem por eles que estão aqui na frente, orem por eles para que o Senhor sustente eles, para que vocês daqui a 10, 15, 20 anos vejam eles aí agora liderando também, sabe? Mas ainda nos caminhos do Senhor, firme nos propósitos do Senhor. É isso que é o desejo do meu coração e eu sempre digo isso a eles. Não sei há quanto tempo ficarei por aqui, mas se o Senhor me der 20, 30, 40, 50 anos, que eu cruze com muitos deles na rua e que eles continuem servindo ao Senhor, tementes ao Senhor. Então isso é o que vale. Tá bom, meus irmãos? Então, a palavra de hoje eu peço para que os irmãos abram a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Hebreus. Carta de Paulo. Desculpa dizer isso, tá? A força do hábito. A carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 9 a 12. Hebreus ainda não tem um autor definido, né? A grande maioria diz Paulo, mas eu não quero aqui defender essa tese, tá bom? Então, carta aos Hebreus, capítulo 12, do verso 9 a 12. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém. Leiamos, vocês podem abrir, eu vou ler a versão que está aqui na tela, para que possamos entender melhor aquilo que o Senhor tem para nos dizer. A palavra do Senhor diz assim: uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida. Pois os nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Meus irmãos, o tema dessa mensagem de hoje é uma vida de submissão. Nós estamos trabalhando esse tema, submissão, já no 2º ano. Ano passado nós trabalhamos o tema submissão, mais voltado para a questão de entender a nossa submissão a um único Deus. A esse Deus que pode todas as coisas, ao Deus que é o dono de todas as coisas. Nesse ano, nós estamos trabalhando o tema submissão, mas com uma vertente da submissão em entender o chamado da missão. Em entender para que nós fomos chamados para colocar nossa fé em prática. É isso que eu estou tentando trabalhar desde o início do ano na vida dos jovens e dos adolescentes. Porque uma fé teórica, talvez ela não sirva para uma comunidade. A fé ela tem que ser prática. Mas é uma fé prática entendendo em quem nós depositamos a nossa confiança. Em quem nós depositamos a nossa devoção, a nossa adoração. Baseado nisso, trago essa mensagem com o tema Uma Vida de Submissão. E no primeiro ponto, eu quero que os irmãos entendam o que é submissão para que a gente possa conversar um pouco mais. A submissão, ela está ligada à condição e à disposição de obedecer, se sujeitar e aceitar o que nos é proposto ou imposto. Isso é submissão. Quando se diz condição, nós falamos de uma posição ou status
E quando falamos de disposição, podemos uni-la a uma consideração de respeito e amor. Ou seja, quando alguém coloca uma condição a você para que você se submeta a alguém em uma determinada posição de status a alguém, hierarquicamente falando, e talvez no seu trabalho ou na sua vida, que esteja numa posição acima de você. Então, quando ele dá uma ordem, você é submisso àquela ordem, porque talvez você não possa muito contestar. Há uma posição de status quo aí. Mas quando falamos de disposição, ou seja, eu me disponho a ser submisso a alguém, esse alguém que nós estamos falando, ele precisa ter um pouco de respeito e amor para com aquilo que ele está colocando. Vejam só, ninguém pode se submeter a algo sem considerá-lo, sem respeitá-lo e sem amá-lo. Falamos agora do ambiente profissional. Ninguém se submete a uma ordem se você não considera que a ordem vem de um superior. Às vezes não fazemos, porque não vem de um superior. Você não se submete a alguém se você, fora do ambiente profissional, você não respeita aquele alguém. Você precisa respeitar para que você o considere alguém digno de te dar um comando. Você não se submete a alguém no ambiente talvez familiar, eclesiástico, se você não ama aquele alguém. E o amar aqui não tem a ver com um sentimento, tem a ver com uma decisão. Eu amo porque ele está numa posição de que deve realmente reger esse ambiente. Então eu me submeto a ele. Então veja, meus irmãos, a submissão, ela é um ato de entrega, e entrega de vida a Deus e aos outros. Submissão, ela é um ato de entrega primeiramente a Deus e depois ao outro. Significa se colocar sob a autoridade de alguém e seguir as suas orientações. A submissão é uma atitude de humildade e disposição em seguir uma liderança e as suas diretrizes. E aí nós estamos vivendo talvez numa geração um pouco complicada que não quer se submeter a algo. Uma geração, e louvado seja Deus, que na nossa igreja podemos ver um pouco diferente isso, louvado seja o nome do Senhor, mas fora do ambiente eclesiástico, vocês podem pesquisar isso aí, ou até mesmo conviver com alguns, e se submeter hoje é algo muito difícil. Jovens e adolescentes que talvez tenham a sua verdade absoluta e não se submetem a alguém. Pior, eu conheço pessoas, e você também deve conhecer, de jovens e adolescentes que talvez não submetam nem os seus próprios pais em si. Então, vivemos numa época diferente que nós temos talvez que explicar o óbvio. Então, eu me submeto a alguém ou a algo porque respeito, amo e considero essa pessoa. Agora vejam, meus irmãos. Biblicamente falando, no texto que nós acabamos de ler, nós podemos perceber que a obediência, ela é uma ação. É o ato de seguir as ordens e as instruções dadas por alguém. Eu obedeço àquele alguém. E nós precisamos entender que obediência significa cumprir ordens e seguir as regras que são estabelecidas. E agora eu começo a conversar com você. O nosso Deus, ele não fez só um conjunto de regras e nos entregou para que possamos seguir. Não. Muito mais que isso, senão viveríamos ainda no tempo da lei, onde ele entrega talvez algumas diretrizes e alguns mandamentos e diz, vocês precisam seguir isso aqui para que vocês sejam abençoados. Não. O Senhor não nos colocou debaixo hoje da nova aliança do jugo da lei. Paulo vai escrever sobre isso. Agora, a obediência é uma ação prática e ela resulta em submissão. Obediência e submissão, elas estão atreladas. Elas andam quase que de mãos dadas. Elas estão caminhando numa linha tênue, muito juntinhas uma da outra. Então, queridos, olhe que interessante. Nós acabamos de ler em Hebreus capítulo 12, no verso 9, dizendo que se nossos pais nos disciplinavam segundo as suas próprias vontades ou seus próprios desejos, que dirá o nosso Deus? Por isso que nós devemos nos submeter a Ele, porque Ele sempre terá o melhor. Agora,
A palavra submissão, aqui no grego de Hebreus, essa palavra submissão, ela vem do grego upotasso, que significa ou sinaliza uma vida de obediência e autoridade dada por Deus. Vejam só, a palavra upo significa abaixo e tasso significa organizar. Ou seja, essa palavra e a raiz dela no grego são traduzidas como um sujeito e sujeição. Há alguém que manda e há alguém que obedece. Há alguém que dá o comando e há alguém que entende o comando. O significado completo dessa palavra é obedecer, colocar-se sobre sujeitar-se a alguém, e esse alguém é alguém que tem todo o poder. Esse termo, ele era usado como um termo militar, que significa organizar divisões de tropa sobre a forma militar, sob o comando de um líder. Eles usavam isso muito na questão militar. Era alguém na patente mais alta dando ordens aos seus subordinados e eles tinham que atender prontamente. Por quê? Porque a ordem vinha do seu maior cargo. Agora, nós sabemos que nós temos um general. Nós temos um comandante. Nós temos aquele que está no topo de toda a cadeia hierárquica, ele está sentado no topo. Ele dá ordens para nós. E essas ordens que ele dá para nós, eu e você não podemos pensar se vamos fazer ou não. Essa ordem dada por Deus, que é o dono de todas as coisas, aquele que rege todas as coisas, o sumo comandante, aquele que está acima de tudo e de todos, quando ele dá a ordem, só cabe a mim e a você obedecer. Nós não temos outra opção a não ser obedecer aquilo que o Senhor nos concede ou pede para fazer. Não há outro caminho. E por isso, meus irmãos, é que essa palavra é uma definição maravilhosa do que significa se submeter. Significa organizar-se sobre o comando do ponto de vista divino, em vez de viver de acordo com o antigo modo de vida baseado no ponto de vista humano. Ou seja, traduzindo, sujeição, submissão, significa a partir de agora, você esquecer a sua velha vida e viver de acordo com aquele que é o seu general, te colocou para que você agora siga. E você agora não lembra mais do passado, porque as ordens para o futuro foi dada de maneira clara. Então, é como se você olhasse para trás e dissesse, não, eu preciso largar isso para viver aquilo que o Senhor está me pedindo para fazer. Só que nem sempre a submissão ela é fácil. Porque às vezes Deus nos pede algumas coisas que ficamos às vezes pensando, Senhor, será que é isso mesmo? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Então veja, meus irmãos, essa submissão é um processo que cede à nossa própria vontade em detrimento da vontade do Pai. Fazendo morrer todos os dias as nossas vontades. E eu preciso dizer que todos os dias, como já disse a música de Thales, que foi até um dos nossos temas do acampamento aqui, eu escolho Deus, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações. Mas a música acaba dizendo que eu escolho Deus. Essa escolha de Deus não pode ser somente baseada naquilo que nós deixamos de fazer. E eu disse isso talvez domingo, acho que aos jovens. A nossa vida não é baseada num conjunto de regras que nós precisamos obedecer para ser aceito ou não por Deus. Quem vive assim, vive uma submissão por medo. Por medo. Nós estávamos no imersão há 15 dias atrás. E no sábado à noite, foi um sábado de descanso. Nós chegamos às 7 da noite, tomamos um banho, fomos descansar. Alguns meninos ainda foram jogar bola, outros foram jogar dominó. E eu só queria dormir, mas não podia. E aí sentei e uma jovem me fez uma pergunta interessante. Pastor, a salvação se perde? Eu disse, não entendi, moça. Me explique melhor o porquê disso.
E ela disse, não, porque é um debate interessante. Às vezes a gente diz que perde. Eu falei, veja como é. Fui tentar dar uma resposta biblicamente para ela, mas depois eu disse, olha como é interessante as nossas perguntas. As nossas perguntas, baseadas se Deus nos aceita ou não, elas são baseadas naquilo que fazemos. Então eu disse a ela, veja só, você está dizendo que se você faz isso e peca diante do Senhor, o Senhor retira a vida eterna de você. Então, se você agrada ao Senhor, o Senhor coloca a vida eterna. Ou seja, você tem um controle. Então, você tem um controle. Você pode dizer muito bem, dizer, não, eu não posso fazer isso porque eu vou para o céu. Ou se não, eu vou fazer isso aqui, mas o Senhor me perdoa porque amanhã eu posso ir para o inferno e amanhã eu vou para o céu. A vida com Deus não é um jogo para que eu consiga estar talvez manipulando e dizendo, hoje eu vou, amanhã eu não vou porque eu fiz isso ou deixei de fazer aquilo. E aí eu disse a ela uma coisa que nós estamos aprendendo nas terças-feiras, até recomendo, fazendo aqui já um marketing do estudo bíblico base na fé cristã, algo chamado justificação. A justificação por Deus ela é um ato. O Senhor nos justifica. A partir disso vem a santificação. Santificação é um processo que só será alcançado em glória. Eu disse, veja, o Senhor morreu por você, justificou você, se tornou filho, a partir de agora você se santifica no Senhor. Por que eu trago isso, meus irmãos? Porque tudo isso é um processo. Submissão a Deus ela é um processo. Veja que interessante. Jesus se submeteu à autoridade de seus pais. Está lá em Lucas 2,51. Os demônios se submetiam aos discípulos. Lucas 10,17. Os cidadãos estão sujeitos à autoridade do governo. Eu e você. Está lá em Romanos 13, de 1 a 5. O universo está sujeito a Cristo. 1 Coríntios 15, 25. Efésios 1, 22. Cristo está sujeito a Deus, o Pai, 1 Coríntios 15, 28. E assim eu poderia continuar dizendo vários exemplos de submissão de alguém que precisa deixar de lado talvez o seu eu para entender o chamado e o propósito daquele que o chamou e o vocacionou. Então veja, meus irmãos, diante de toda essa ilustração inicial, eu quero deixar 3 pontos no seu coração nessa noite, para que você entenda como essa submissão pode atingir a mim e a você nessa noite. Primeiro, é que eu e você precisamos nos submeter às autoridades. Vejam só, Romanos 13, de 1 a 2, diz o seguinte, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus e as que foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra Deus, contra o Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Meus irmãos, vejam só. A Escritura tem muito a dizer sobre estar em submissão aos poderes superiores. Isso faz referência aos princípios do estabelecimento que Deus ordenou nesse mundo. Ou seja, governo e líderes. Nós precisamos nos submeter àqueles que legalmente estão num poder, numa posição de poder, hierarquicamente falando. Então, em qualquer capacidade que Deus colocou alguém como autoridade, nós precisamos nos submeter. Por que eu trago essa ilustração, meus irmãos? Porque talvez vivemos num tempo, vivemos numa era de que até se sujeitar está difícil, até as autoridades. E aqui me entendam, meus irmãos, não me interpretem mal. Não estou aqui falando de política partidária em nome de Jesus. Estou falando de A, B, C, D. Não estou falando disso. Estou falando de submeter àquilo que o Senhor instituiu. Porque vejam só, até maus governos, se os irmãos são afeitos da leitura bíblica, creio que sim, o Senhor instituiu para castigar o seu povo. Está lá na história do povo de Israel. O Senhor instituindo reis maus para punir o povo do seu pecado. Então, o Senhor ele pode fazer como quiser, da forma que quiser. Ele é Deus. Cabe a nós, com certeza, orar, e eu acredito que muitos daqui oram quase que diariamente, se não diariamente, pelas autoridades. Cabe a nós orar e pedir ao Senhor, tem misericórdia. Assim como o povo pediu ainda lá, exilado na Babilônia, para voltar para a sua terra, o Salmo 126 vai falar sobre isso. Quando eles estavam exilados, eles clamando ao Senhor por libertação. E o Senhor concedeu. Então,
há uma diferença muito grande entre me submeter e a rebeldia. A rebeldia. Por que eu trago isso, irmãos? Porque o princípio é que estar em obediência à autoridade sobre nós, qualquer que seja a autoridade, trará uma bênção temporal, em tempo real, aqui e agora, para o crente, e para o crente uma recompensa mais tarde. Há uma bênção temporal quando nos submetemos às autoridades. Uma bênção comum, temporal. Submeter às autoridades. E aqui eu não estou falando de você talvez levantar bandeiras. Aqui eu não estou falando de você talvez, cada um dar conta de si, cada mente do Senhor, cada coração do Senhor é colocado diante dele e cada um vai prestar conta de si. Não estou falando isso aqui de específico. Estou falando de um campo geral. Vivemos numa polarização muito grande. Porque eu não posso me submeter a algo ou a alguém porque A, B, C, não. Sujeição às autoridades, meus irmãos. Vejam só. A autoridade suprema, ela é de Deus. E Ele delega a autoridade a outros. Então, a fim de nos submetermos a Deus, nós precisamos nos submeter àquele que Ele instituiu. Porque se alguém toma algum poder de alguma forma, o Senhor instituiu. Queridos, preciso dizer isso porque respeito e oração por aqueles que estão designados a liderar talvez uma nação, um estado, uma cidade, quem quer que seja, bem como as demais autoridades, são peças-chave para a ação de Deus sobre o seu povo. Peça-chave, respeito e oração. Respeito e oração. Me entendam isso, meus irmãos, essa palavra, digo em amor, porque é algo que eu e você precisamos levar para o nosso coração. Discordâncias, teremos várias. Talvez teremos mais discordâncias do que acordos quando lidamos com algumas questões. Mas, como eu disse aqui, a palavra me diz, louvado seja Deus porque Ele é o dono da autoridade. Se alguém tem autoridade é porque o Deus concedeu a autoridade. Toda autoridade é concedida por Deus. Ele instituiu. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero deixar ao seu coração é essa submissão às autoridades. Sejamos submissos em nome de Jesus. Sejamos racionais também para poder decidir. Encerro esse ponto dizendo para você que uma coisa é submissão. Outra coisa é você, talvez, levar em consideração ou levar ao pé da letra algo que vai contra os nossos princípios. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, as outras coisas. Primeiro, o que o Senhor nos ensina. Segundo, as outras coisas. Primeiro, o princípio da verdade. Depois, as outras coisas. Se tem algo que vai de encontro àquilo que você crê, mas não só ao que você crê, mas aquilo que a palavra de Deus diz, fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Ela sempre vai ter a decisão final. Agora, seja racional, como Paulo vai falar em Romanos 12. Racional, culto racional. Sejamos racionais em nome de Jesus. Há um segundo tipo de submissão, que é a submissão uns aos outros. Uns aos outros. Paulo vai escrever isso em Romanos 12, 10, que diz: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprio. E também Paulo vai escrever em Efésios dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21. Por que eu trago essa questão da submissão? Vejam, a vida do cristão, ela é uma vida de serviço a Deus e ao próximo. Não tem como passar dessa terra para outra. Não tem como chegar lá no céu sem você ter servido a alguém aqui. Não tem como. Nossa vida é uma vida coletiva.
Não tem como você viver isolado, excluído. Não tem como. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai precisar de você, ou mais cedo ou mais tarde, você vai precisar de alguém. Então, se nós verdadeiramente vivemos para servir, teremos que nos submeter uns aos outros em amor e no temor de Cristo. Se submeter a alguém. Meus irmãos, existem pessoas, talvez do seu lado, ou nessa comunidade de fé que nós frequentamos, que precisa de você. Precisa do seu abraço. Precisa de uma palavra sua. Precisa só, talvez, que você ore por ela. Talvez só, que você ore por ela. Quantas pessoas já abençoaram a sua vida de corredor aqui, orando por você? Quantas pessoas já abençoaram a sua vida, você em casa e do nada você recebe um áudio, colocando você diante do Senhor? Meus irmãos, é de constranger. É de constranger esse cuidado, esse serviço fraternal uns com os outros. E nós ficamos em casa e, Senhor, muito obrigado, porque parece que a pessoa, ela sabe a hora do Espírito Santo dizer, mande agora. Vai lá, fulano está precisando. E chega, parece que como num abraço, às vezes uma oração, uma palavra que a pessoa lhe dá, uma ligação que você recebeu. Chega como se fosse um abraço, confortando o seu coração. Meus queridos, por que eu digo isso? Vejam só, o apóstolo Pedro escreve dizendo, rogo igualmente aos jovens, dizendo o seguinte, sede submisso aos que são os mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, vocês devem ter toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes eles concede sua graça. O tema aqui é a humildade. Agora veja, não se pode se submeter a Deus sem humildade. Eu me submeto a alguém que eu reconheço soberania. Eu me submeto a Ele porque eu reconheço o lugar do nosso Deus e a minha pequenez, o quanto pequeno eu sou diante dEle. Então eu me submeto dizendo, Senhor, eu não sou nada e não tenho ninguém além de Ti. Eu não sou nada, eu preciso do Senhor. Eu não sou ninguém, a não ser que o Senhor intervenha na minha vida. Nós reconhecemos, é aquilo que eu disse no início, o sujeito e o sujeitado, a sujeição, Ele manda. Nós só obedecemos. Então, meus irmãos, a obediência exige que, primeiramente, nos humilhemos para que possamos nos entregar à autoridade de outro. E as Escrituras nos dizem que Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo. Deus resiste a alguém que é soberbo. E a arrogância promove esse orgulho. Quantos de nós, muitas das vezes, de verdade, queremos às vezes chegar no irmão, mas o nosso coração duro, a nossa arrogância muitas das vezes faz com que a gente, mas eu não preciso de fulano. Eu consigo andar bem sozinho. Eu consigo andar bem sozinho. Está tudo bem. Eu consigo sozinho. Preciso lhe dizer em nome de Jesus nessa noite. Sozinho vai ser difícil você alcançar o seu objetivo. Sozinho vai ser muito difícil. Muito difícil. Veja o que interessante, um texto que eu gosto de Tiago. Tiago vai dizer que quando nós oramos uns aos outros, Tiago capítulo 5, nós somos curados. A palavra de Deus diz que quando eu peço perdão ao Senhor pelos meus pecados, eles são perdoados. Há uma diferença onde eu peço ao Senhor, Ele me perdoa. E quando eu falo com meu irmão, eu sou curado. A cura, quando eu confesso ao meu irmão. A cura no processo. A cura não vem quando você pede perdão a Deus. A cura vem quando você compartilha com o irmão. E às vezes a gente não gosta de servir, nem de compartilhar, nem de submeter um ao outro. Não gostamos disso. Então, meus irmãos, amor ao próximo como a ti mesmo significa reconhecer em outros a mesma dignidade que há em sua própria vida.
significa oferecer ao outro o mesmo cuidado e consideração que você dedica a si mesmo. E como é difícil isso? Como tem sido difícil isso no nosso meio? Vejam só, em seu ministério terreno, o Senhor Jesus deu grande importância à questão do amor ao próximo. E aí, certa vez, um fariseu lhe perguntou sobre qual seria o maior mandamento. Mateus 22, de 39. Senhor, qual é o maior mandamento? Em outras palavras, ele queria saber qual dos 613 mandamentos identificados na religião judaica, 613, ele estava perguntando a Jesus, Senhor, desses 613, qual é o mais importante? Jesus responde a pergunta do fariseu com um mandamento duplo. Mateus 22, de 39 ao 40, está lá. O fariseu pergunta a ele, ele diz, olha só, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ama o seu próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos estão em pé de igualdade. Não consegue desatrelar uma coisa da outra. E por que ele fez isso? Para que o fariseu entendesse que a questão não era só se submeter a Deus, sem se submeter ao próximo. Eu não tenho como dizer que amo a Deus a quem não vejo e digo que amo meu irmão a quem vejo. Não tem como. Então, meus irmãos, nós precisamos nos submeter uns aos outros. E por último, nós precisamos nos submeter a Deus. Nós precisamos nos submeter a Deus. Lucas 9, 23, o texto vai dizer que se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Deus usará as situações de nossa vida para nos oferecer a oportunidade de nos submetermos a Ele. Sabe por quê? Um texto que até hoje está lá no meu WhatsApp, quem entrar depois vai ver lá naquele texto de descrição, algo que eu aprendi com 13 anos de idade, mas depois de entrar no seminário, talvez estudar um pouco melhor teologia, eu pude entender que eu entendia esse versículo tão profundo da maneira errada. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu entendia que tudo aquilo que viesse de bom vinha do Senhor, mas o de mal não. Mas o texto diz para mim e para você que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E o texto ele continua dizendo para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Como algumas situações vão cooperar, meu irmão, aí só o Senhor didaticamente para ensinar na sua vida. Mas eu posso lhe dizer em nome de Jesus que tudo aquilo que você enfrenta, de adversidade ou de alegria, tudo coopera para o seu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O crente, então, aceita a sua graça e provisão para andar no Espírito e não segundo a sua velha natureza. O crente em Cristo Jesus tem uma nova natureza. É por isso que o batismo ele é uma simbologia de alguém morrendo e renascendo uma nova pessoa. Um novo alguém, com uma nova vida. É por isso, meus irmãos, que essa obra ela é realizada quando escolhemos nos dedicar à palavra de Deus e a aprender sobre as provisões que Ele nos fez em Cristo Jesus. Desde o momento em que nascemos de novo, temos todas as provisões de que precisaremos em Cristo para nos tornar um cristão maduro. Não sejamos mais como bebês, levados pelo vento de qualquer doutrina que passa, e a gente fica, às vezes, indo na onda. O Senhor é tão bom, e mesmo quando às vezes nós vacilamos, e às vezes não são poucas vezes que eu e você vacilamos, o Senhor é tão gracioso que Ele continua de braços abertos para receber você. A submissão a Deus é entendendo que eu não tenho mais nada e nem ninguém, a não ser a Ele que eu possa recorrer. É por isso que quando as coisas estão bem,
ou estão mal, nós precisamos entender que Ele continua soberano no controle de todas as coisas. É Ele que é o nosso general, como foi dito. É Ele quem dá o comando e diz assim, ó, agora vocês vão. Agora é hora de parar. Agora é hora de agir. É o Senhor que dá a ordem de comando. E se nós temos esse general, a submissão a Deus tem que ser algo primário em nossas vidas. A submissão a Deus. É por isso que às vezes eu bato até forte aqui falando para os jovens, num EBD ou num culto com eles, porque para mim às vezes é inadmissível se negociar ainda alguns princípios hoje em dia. Para mim se tornou inadmissível. Recentemente eu tive o desprazer de ouvir a fala de um pastor que talvez não poderia enviar os filhos à faculdade, porque a universidade era um campo diabólico. Certo. Mas você foge o seu filho para ficar na sua casa? E onde é que ele vai salgar o mundo? E o próprio Jesus sentado no monte vai ensinar aos seus discípulos o sermão do monte, dizendo, vocês são sal da terra e luz do mundo. Se o sal não serve para poder saborear, para que mais serve? Se a luz não ilumina uma cidade, para que existe luz? O Senhor ainda ilustra. Se você acende uma luz e coloca debaixo da cama, qual é a serventia dela? Então, por que, pais, vocês não entregam os seus filhos ao mundo, mas antes de entregá-lo ao mundo, vocês dizem que eles precisam ser submissos ao Senhor a tempo e a fora de tempo? Porque quando chegar as tentações, se vão chegar, não são poucas, eles vão poder se posicionar e dizer assim, eu tenho um Deus a quem eu sou submisso. E nada me abala. Nada abala a minha fé. Podemos até balançar, mas nós não cairemos em nome de Jesus. Porque Ele é quem nos sustenta, meus irmãos. A submissão a Deus é entender, e não é uma fé cega, uma fé nas escuras que a gente não consegue ver de maneira nenhuma. Submissão a Deus é nos entregar de corpo, alma, ou como um todo, nas mãos daquele que é o dono de todas as coisas. A submissão entendendo que é Ele que me criou, então é Ele que tem o poder da minha vida. É a submissão a Deus, meus irmãos. Então, nós temos que fazer a escolha de aprender sobre essas provisões através do estudo da palavra, e nós precisamos aplicar diariamente essa palavra em nossa vida. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, uma vida de submissão ao Senhor nos leva a entender que o processo de aprendizagem é essencial para crescermos espiritualmente. É um processo iniciado na salvação e em curso com cada escolha que fazemos para nos submetermos a Deus. Submissão a Deus não é algo negociável. Não é algo negociável. Mas eu também digo para os irmãos que não é algo fácil. Não é algo fácil. Mas nós precisamos todos os dias, meus irmãos, todos os dias, pedir graça ao Espírito Santo para que conduza a nossa vida, para que nos ajude, para que nos fortaleça ainda mais. Porque todos os dias parece que a nossa fé ela quer fraquejar. E todos os dias precisamos pedir, Senhor, me dá um pouco mais de fé. Não é pecado pedir fé não, como um amigo meu veio perguntar. É pecado pedir mais fé? De jeito nenhum. É pecado talvez você não pedir. Peça. Peça fé. Peça ao Senhor porque Ele dá. Meus irmãos, o mais maravilhoso dessa questão da submissão, como o apóstolo Paulo afirma tão corretamente, vejam só. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sabe o que significa isso, meus irmãos? É que todos os dias, a cada momento que nos entregamos ao Senhor, o Espírito Santo, ele se revela para nós, de glória em glória, nos fazendo ser transformados
em sua imagem, nos aproximando ainda mais do encontro, porque hoje nós vemos como se fosse por um espelho. É como se tivesse o Santo Agostinho de Hipona, ele traz uma ilustração como Paulo. Paulo diz que hoje ainda vemos tudo turvo, mas Agostinho diz que nós vemos como se estivesse na margem de um rio e nós olhamos para a nossa sombra e vê tudo turvo. É como talvez nós vemos o Senhor hoje, mas chegará o dia, como Paulo vai escrever em 2 Coríntios, que nós veremos Ele face a face. Nós nos submeteremos a Ele por completo agora, face a face, a esse Deus, que um dia dedicamos a nossa vida em prol de obedecer os seus ensinamentos. Não em prol de uma fé cega, mas em prol de entender que só Ele pode nos conceder ainda mais graça e misericórdia, favor e nos dar a vida eterna. É a esse Deus, meus irmãos. Então veja, Deus não nos exige que nos submetamos a Ele porque Ele é um tirano. Não, mas Ele é um Pai amoroso e sabe o que é melhor para nós. As bênçãos e a paz que ganhamos quando humildemente nos rendemos e nos submetemos a Ele são um dom de graça e que nada no mundo pode se comparar. Nada se compara. Nada se compara à graça e à misericórdia que o Senhor tem derramado sobre a sua vida todos os dias quando você se submete a Ele. Eu concluo dizendo a você que a submissão bíblica, ela nunca significa e nunca significou uma obediência robótica, sem pensar. Não. Ela significa, de fato, o oposto. Um compromisso alegre de todo o coração para seguir uma figura divina. Uma submissão por amor, por respeito, como eu disse no início. É uma submissão porque nós não temos nada e não somos ninguém se Ele não nos sustentar. Nós não temos absolutamente nada se Ele não nos der. É uma submissão porque se estamos de pé é porque entendemos que é Ele quem nos sustenta. Então não é uma submissão cega. É uma submissão de dependência. Nós carecemos desse Deus. Então seguir a Jesus é submeter-se à sua forma de funcionar e existir. Não existe a possibilidade de estar perto dele, vivendo e permanecendo de uma forma inconsequente, desobedecendo a palavra do Senhor. Não tem como. Não tem como. Por isso que eu retorno a palavra lá da pergunta da jovem. Pastor, perde salvação. Disse, minha querida, salvação não vem de nós. Salvação é dom de Deus. Eu e você não temos parte nenhuma nisso. Costumo dizer a alguns, às vezes a gente faz um papel, às vezes até de advogado, né? A gente às vezes advoga. A gente diz que fulano e beltrano não vai para o céu. Eu disse, rapaz, você tem realmente um poder que, sinceramente, não sei de onde você tirou. Porque, conversando com meu sogro recentemente, Décio, ele me fez uma pergunta até um pouco extensa. Eu disse, Décio, um dos problemas nossos é querer permear um campo que não é nosso. E salvação não nos pertence. Salvação, ela pertence ao Senhor. É a Ele. Por que eu digo isso? Porque a salvação, ela é confirmada e externalizada nas obras. Tiago faz o paralelo. Se você é salvo, me mostre agindo. Por isso que eu bato na tecla dos jovens. Ei, amigão, você não tem fé? Tenho. Agora pratique. De que serve uma fé teórica? Tiago vai dizer. De que serve uma fé que você só coloca da boca para fora? Você não ajuda ninguém, você não coloca o seu coração a serviço de ninguém, você não congrega, você não vive o coletivo. Que tipo de fé é essa que você diz que tem? Que tipo de fé que você não coloca ela em prática, em ação? É o que o Senhor está dizendo. Você está vivendo desobediente, e todo aquele que desobedece a palavra não está em Cristo. Não está em Cristo. Então, meus irmãos, a submissão à autoridade constituída por Deus não vem e vai. Ela é a própria essência da fé e do discipulado cristão. Quando nos arrependemos e cremos, não fazemos nada além de confessar a um Deus que é santo e a Ele que nós nos submetemos.
fazemos nada além disso. Então, queridos, a postura fundamental de um crente para com Deus, a postura ideal, fundamental de um crente para com Deus, é uma vida de total submissão a Ele. Só Ele é o dono de nossas vidas. Só Ele pode todas as coisas. O texto que nós lemos aqui no início, texto de Tiago. Tiago é uma das cartas que fala muito ao meu coração. Por ser chamado Provérbios do Novo Testamento, Tiago vai escrever aos cristãos que estavam dispersos, cristãos que fugiram e não tinham uma orientação. Tiago vai escrever para poder dar norte e chega a nós hoje. Tiago, no capítulo 4, verso 8, diz, está falando o pastor Cláudio ali, que texto forte, que haja lágrimas quando você entender que há pecado. Que haja lágrima, que haja choro em outras versões. Sabe o que significa isso, meus irmãos? O texto, capítulo, no verso 7, diz, limpem as mãos, vocês que são pecadores. Lavem o seu coração, vocês que são impuros. Que haja lágrima quando você entender que está desvirtuado daquilo que é a verdade do Senhor. E que você entenda que esse Deus, que você está talvez vivendo uma vida contrária como deveria viver, é o Deus dono de todas as coisas, soberano sobre tudo e sobre todos. E é a Ele que eu e você devemos submissão. Meus irmãos, que essa palavra se aplique ao seu coração em nome de Jesus. Que vocês entendam que a nossa vida precisa ser única e exclusiva de dependência ao Senhor. Que vocês entendam que nós não temos nada para poder fazer a não ser dependente desse Deus. Então, todos os dias que você acordar ou deitar, pense e fale com esse Deus, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque fui e voltei e o Senhor me guardou. Como é bom ser submisso a esse Deus. Como é bom ser submisso a um Deus que mesmo quando estamos enfermos, restaura a nossa saúde e nós podemos contar testemunhos vivos disso. Como é bom servir a um Deus, ser submisso a um Deus que cura aqueles que estão eleitos e nós oramos por isso. Como é bom ser submisso ao Deus que quando Ele nos cura, Ele traz consolo aos corações. Como é bom ser submisso a um Deus que mesmo quando estamos no escuro, Ele clareia a luz e diz, filho, é por aqui. Como é bom ser submisso a esse Deus. O privilégio é nosso nos submetermos a Ele. Então que possamos entender essa verdade em nome de Jesus. Quero orar nesse momento, baixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos porque o Senhor é o dono de nossas vidas. Nós não temos nada a não ser o Senhor. Senhor, se estamos de pé com saúde, cansado ou não, de um dia intenso de trabalho, outros em casa, outros com os afazeres, mas estamos aqui reunidos no Teu nome, porque entendemos que o Senhor é o dono de nossas vidas. Nós não temos a quem recorrer a não ser o Senhor. É o Senhor que sustenta a nossa família, a nossa casa, é o Senhor que sustenta o nosso corpo, é o Senhor que sustenta a sua igreja. E ser submisso ao Senhor é um privilégio nosso. Que possamos entender isso diariamente, e a submissão não é uma imposição, é uma submissão em respeito, em amor. Nos ajuda, Deus, diariamente. Nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Que essa palavra se aplique todos os dias em nossos corações. Nesse momento, eu chamo o Ministério de Louvor e os irmãos poderão estar aqui depositando seus dízimos e ofertas. Amém.
Vamos nos colocar de pé mais uma vez para estarmos louvando e devolvendo os dízimos e a oferta. As palmas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. 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 Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que te amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Meus irmãos, nesse momento eu convido o pastor Paulo Sérgio, que vai estar dando os contornos finais para o nosso culto. Muito bem, pode sentar um momento, irmãos? Essa história de contornos finais eu não sei como pegou. Porque eu nem lembro quando comecei a usar. Uma
Eu falei acho que uma vez no final de um culto e foi, né? Mas assim, nós vamos orar agradecendo, depois alguns avisos rápidos, né, para que nós possamos ir para um momento que é agregado ao culto que nós chamamos o momento de comunhão, não é? Que é feito na quadra. Mas vamos orar agradecendo o ofertório feito nesse momento. Eu gostaria aqui, como foi dirigido por um adolescente, não é? Também, Sandro, você indicasse ou você ou Luísa viesse, um dos dois, ou veio aí, né? Então, a diaconisa Luísa, né? Eles que têm trabalhado com adolescentes já há um bom tempo, vai orar nesse momento. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos, Deus, por mais esse dia. Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, por tudo aquilo que nós ouvimos e por tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite. Que o Senhor continue falando ao nosso coração e nos usando para a honra e glória do teu nome, Senhor. Queremos te agradecer por cada ofertante nessa noite, pelos dizimistas, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando e conduzindo toda essa administração desses dízimos, Senhor. Que tudo, Senhor, e em tudo o seu nome seja glorificado, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez por essa noite e oramos a Ti no nome doce e precioso de Jesus. Amém. Então, quantos nos dão a alegria da presença nessa noite? Antes de nós darmos o contorno sinais. Tem alguém nos visitando? Olha aí. Que maravilha. E como é o nome dela, irmã Eda? Muito bem. Amém. Que alegria do Hortência, viu? Pode sentar. Temos outras pessoas, outra pessoa lá atrás. Não, eu vou pedir que vocês também, um momento só, se levantem, digam seus nomes, por favor. Marcelo e Simone, muito gratos somos pela presença de vocês. Tá bom? Espero que estejam conosco em outros momentos. Tá bom? Podem sentar. Mais alguém está nos dando alegria? Que bom ter vocês aqui, tá certo? Rápidos avisos, como eu disse. Amanhã nós teremos a oficina terceira idade, Diácono Jucília, né? Aqui começa às 15 horas, é isso? 15 horas. Então, a terceira idade, aqui toda sexta, né? Fazendo a oficina. Você que tem alguém nessa idade e os que estão aqui presentes que já participam. Então, amanhã à tarde aqui. À noite, haverá pelo menos 3, aliás, 3 encontros aqui no espaço da igreja. Aqui haverá um culto de entrega para o Junção, tá certo? Então, jovens, a liderança da Jubacap estará aqui presente, né? Eu estarei trazendo uma palavra bíblica e eles vão estar orando aqui na Pebinha. O ensaio do coral Voz de Sião, acredito que amanhã tem à noite, não é? Possivelmente será na sala Rivaldo Dantas e os casais, pastor Cláudio, lá no templo, né? Então, amanhã essas 3 atividades à noite aqui. Eu quero aproveitar e incentivar novamente os que já fizeram ECC, né, com o endosso aqui do Ministério de Família, do pastor Cláudio, né, da liderança do ECC, e vocês estarem conosco amanhã, tá certo? Eu vou estar aqui, mas depois daqui, se eu pegar a sobremesa lá, eu vou, né, para a reunião geral, tá bom? Amanhã, 19h30, a reunião geral para a preparação do ECC. E no sábado, irmãos, manhã, tarde e noite, aqui vai ser santamente invadido pelos jovens. Né? Então, a maioria, se não quase todos os espaços estarão aqui ocupados por eles. É uma atividade durante todo o dia, vão almoçar aqui. Né? E no domingo, pela manhã e à noite, nós teremos um pregador que vai falar no sábado no Junção. O pregador vai usar da palavra bíblica pela manhã, no culto da manhã, e outro no culto da noite, tá certo? Então, isso nós vamos depois estar divulgando com uma arte para que os irmãos possam estar cooperando. Além de hoje, as 2 quintas-feiras que seguem serão dirigidas pelo Ministério de Juventude, não é? Hoje foram adolescentes e aí virão mais 2, não é? E eu estou muito feliz de vocês terem participado. Sei que houve aí orientação, certamente, né?
de Sandro e Luiz e outros, né? A Mateus, não sei, aí eu sei que eu sei que foi muito bem feito, embora eu já peguei o bonde andando, né? Os 15 minutos primeiros, mas que maravilha, né? Enche o nosso coração de alegria, viu? Porque sabemos que o que vocês têm feito, têm procurado fazer com empenho. Vamos ficar em pé com a bênção, vamos estar encerrando. Então, assim, após a bênção, em vez de você sair por aquela porta, como eu costumo dizer, aquela lá que você entrou, vá por essa e depois você volta. Aquela é a saída. Mas indo por aqui, você vai até a quadra, onde nós temos uma degustação, não é? E vamos lá ter uma conversa, pelo menos para não podermos sair, né, sem termos alguma palavra, uma conversa, enquanto degustamos algo. A gente está chamando esse momento de comunhão, né? Eu sei que comunhão não é só aquilo que fazemos lá, mas é um pouco da comunhão, né? E com comida ou uma degustaçãozinha, né, fica melhor, tá certo? A orientação é que vai dar para, acho que para todo mundo. A fé foi grande lá porque já se esperava, né, um quantitativo um pouquinho maior, né? Mas aqui, esse aqui, os de quinta-feira, tá certo? Então, estaremos indo para lá após a bênção. Então, recebamos a bênção em nome do Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre, e podemos dizer amém.